no fundo do quintal da escola. Eu sempre estive lá, pulando o muro com Zezinho no fundo do quintal da escola. Quem dera todas as escolas, a educação humana, desde o jardim de infância até os corredores dos leitos de morte, em todos os setores sociais, deveria haver instrução de meditação. Aprender a lidar com pensamentos, com emoções, a pegar o joguinho da mente, não deixá-la nos enganar. Isso não é uma fantasia boba. Mesmo que eu pareça um bobo, eu faço de propósito, porque eu gosto de ironia sim, e estamos num canal de YouTube onde pessoas adultas estão assistindo, né? Pessoas que querem entretenimento também. Esse papo de cultura zen, de meditação, ele não tem que ficar restrito às montanhas do Himalaia, e muito menos restrito aos egos isolados, com seus celulares na mão, no seu quarto, pensando em quanto o mundo é ruim e eu devo ser estoico. A meditação tem que ser levada à sociedade, porque tudo que nos cerca de ruim, na verdade, precisa ser transformado com autoconhecimento e meditação. Há vários caminhos para isso: o caminho da educação, o caminho artístico, o caminho da terapia. E todos sabemos que isso é bastante atual: terapia, psicologia, psiquiatria. Todos estamos bem malucos, bem ansiosos, tristes, com problemas sérios. Todos nascidos de uma única condição de falta de autoconhecimento e práticas de meditação. Não façamos disso algo tão supersticioso, indiano. Façamos disso plenitude de sermos humanos. E não tem nada a ver com o partido da meditação, ou com a seita da meditação, a religião da meditação, a filosofia disso e daquilo, não. É tão comum como aprendermos a qualquer coisa que a gente precisa aprender em sociedade. No entanto, a mente é tão astuta que ela mesma consegue colocar impedimentos ao autoconhecimento, porque o autoconhecimento desintegraria uma série de cadeias de pensamento errôneas, das quais a mente se faz valer. Meditação é a melhor forma, é a melhor ferramenta de mudança social que há. Isso não é de agora, isso já vem desde o primeiro ser humano que saiu do paraíso, que mordeu a maçã, que tornou-se consciente de sua brevidade nesta vida. De lá para cá, o veneno da maçã me parece, vamos supor, que a maçã envenenada do Jardim do Éden foi deixando o ser humano cada vez mais inconsciente e desapercebido de si mesmo, e a mente tomou conta, né? O falso eu, o ego. O sofrimento tomou conta. Então, portanto, a maior ferramenta de transformação do mundo é meditação e autoconhecimento. Nós nos identificamos com o sofrimento. Desde criancinhas, a gente nasceu, meu amigo, é mais um que nasce e começa a morrer, é mais um que nasce e começa a sofrer, começa a juntar ideias, pensamentos, nomes, sobrenomes, emoções, ideias, pensamentos, doutrinas, slogans, logotipos. E quando ficamos adultos e bem velhinhos, já somos um balde cheinho de logotipos, cheinho de ficções a nosso próprio respeito. E usando outra alegoria, nós formamos um muro ao nosso redor, né?
e ficamos dentro do muro. Is there nobody out there? E nós nos sentimos prazerosos ao sermos infelizes. A gente percebe isso muito na fase da pré-adolescência, na juventude da vida. Aquela coisa emo, aquela coisa gótica. Nós temos um prazer imenso de sermos tristes. Isso é um truque também da mente. A gente vai se apegando à nossa tristeza, como que ela faz parte de nós, ela é nós. Nós somos a tristeza que nos abarca. E ao longo do tempo, com o passar dos anos, nós ficamos cada vez mais compulsivos ao pensar tristezas e falar tristezas. Na verdade, a vida vai passando, as coisas vão acontecendo de uma maneira completamente diferente dos sonhos. Isso também vai somando ao sofrimento e deixando ele cada vez mais certo de que ele é real, porque ele só cresce, né? Tanto é que a gente se recusa, na verdade, a abandonar tudo isso e voltarmos a sermos vazios, esvaziarmos nosso balde, derrubarmos nosso muro. Isso seria inconcebível. Tanto que nos agarramos à nossa personalidade sofredora. Portanto, o que é meditação? Basicamente, observação deste sofrimento com um olhar crítico, autocrítico, um livramento, uma desidentificação com a mente. A gente é identificado com ela, com as memórias, com as sofrências. Basta uma desidentificação, um lampejo, uma separação, uma coragem também de se permitir a morte. Ou seja, a separação disso tudo é morte. Como assim morte? O ego, ele é uma estrutura toda feita dessas memórias de sofrimentos e de manchas e feridas e dores e mágoas. Isso tudo dá força para ele. Dizer o tanto que ele é um forte guerreiro, o tanto que ele é importante. E abandonar isso tudo seria trágico para ele. Ele quer fazer você sofrer ao máximo justamente para evitar que você perceba que ele é frágil e irreal. Ele não é real. Ele tomou conta da sua percepção como uma espécie de parasita. Esse estado de consciência plena e observação deste eu ilusório é algo que é mais fácil você desenvolver desde criança, porque sua mente está mais limpa. É mais fácil, as crianças são mais meditativas. Com o passar do tempo, vai ficando mais difícil. Aí a gente já está encrustado de tanta angústia. E esse estado de observação pode ser muito delicado e frágil. Alguns terapeutas nos ajudam a manter acesa essa chama de consciência. Porém, esses terapeutas têm que estar também em trabalho interior de consciência plena. Não são todos. Na verdade, assim como os artistas, muitos dos profissionais de saúde mental trabalham apenas a mente, em torno da mente, não acendem a consciência. Sim, a maioria dos artistas não toca o coração, e mais grave ainda quando os profissionais de saúde também não tocam o coração. Estamos vivendo numa sociedade onde o ego, as ilusões, o sofrimento adentraram até mesmo os mecanismos de terapia. Mas é claro, isso não é regra geral. E com o tempo, daqui para frente, eu acho que vai reverter a situação. Me coloco à disposição de conversar com você, link aqui na descrição, assim como outros trabalhos artísticos meus que você pode contratar aí na sua cidade, livros e outras videoaulas exclusivas, ok?
Muito bem. Por que a gente vive ansioso, nervoso, deprimido, preocupados com o futuro? Coisa do ego. Basicamente, é a identificação com o ego que causa tudo isso. Porque o ego é frágil e ele precisa sempre criar uma artimanha para se manter vivo. Ele vive sob aparelhos. Ele vive no aparelho do futuro, por exemplo. Lá no futuro vai dar tudo certo. Mas você não consegue lidar com o futuro. O futuro é uma projeção. Uma projeção não é real. Então, o seu estado de consciência, ele só pode lidar com aquilo que é real, aquilo que é presente. E quando o seu estado de consciência está, o ego não está. Porque o ego jamais é presente. O ego é passado e futuro. Essa é a vibe da meditação. Trazer consciência como que se fosse trazer uma vela a um porão escuro. Não há necessidade de brigar com a mente. A mente ela vai simplesmente se iluminar quando a consciência se aproximar. Você pode ver as pessoas que são mais doronas, elas têm um ego muito frágil. As pessoas que querem ter mais poder, mais dinheiro e pisam nas outras pessoas na primeira oportunidade, são pessoas de ego muito frágil. Porque automaticamente o ego está querendo tanto poder, significa que a observação de fragilidade dele mesmo está muito alta. Ele se observa cada vez mais frágil e ele precisa de cada vez mais poder. É assim que funciona, funciona com todos nós dessa forma, só muda a intensidade. A maioria das pessoas que conhecemos está sob essa mesma lei das coisas do ego. Então, por isso que a sociedade não é saudável. Por isso que a gente quer se afastar às vezes. Não precisamos nos afastar da sociedade. Todo o jogo está dentro de nós. Nós temos medo. O que é o medo? Todos os medos que existem. Medo de perder este poder, este valor, este dinheiro, esse status, perder as oportunidades da vida, perder a quem nós somos. Só que isso tudo vem do ego. O ego sabe que ele vai acabar perdendo porque ele vai acabar morrendo. Em suma, todos os nossos medos são medo da morte, da destruição. Até mesmo os debates ideológicos, eles lidam muito com o medo de estarmos errados. E quando descobrirmos que estamos errados, a nossa luta para nos manter ainda vivos vai ser tão intensa. É isso que a gente está vendo nos debates de hoje em dia. Existem coisas que estão falidas, ultrapassadíssimas, e mesmo assim, o ego das pessoas ainda alimenta esta falsa esperança que está lá no futuro de um mundo melhor. Observem, tragam consciência, observem a situação social e observem a situação pessoal. Porque estarmos errados é morrer. Ah, a gente não quer morrer. Se desidentificar da mente é liberdade, é paz interior, é aposentadoria eterna. Nos desidentificar, jogar tudo isso fora. A gente não é nada disso. A gente convive com isso, mas a gente não é isso. A gente não precisa carregar isso. A gente tem que lidar com as coisas aqui e agora. E amanhã é outro aqui agora e talvez tudo mude. E a gente precisa estar livre, de mente vazia, pronta para lidar com situações completamente diferentes. Hoje é assim, amanhã é assado, quem sabe? Estarmos sempre com razão é uma espécie de violência também para defender o ego, para defender essa falsa estrutura de personalidade que vai sendo construída desde criança. Observe as crianças pequenas, elas são ego em construção. É natural que seja assim. Portanto, é fundamental que praticamos a meditação,
que entendamos o que isso tudo significa. Se você está desconectado de si mesmo, ao longo da vida você vai se desconectando de si mesmo. Isso é grave, isso é sério para um ser humano. E acontece, isso faz parte de ser humano, portanto, deve fazer parte da nossa educação, as práticas de meditação, para nos mantermos conectados com aquilo que nós realmente somos, além da nossa mente. Quando estamos desconectados, vivemos com medo, e esse medo resume uma série de transtornos, com vários nomes diferentes. Em suma, isso tudo é a mente nos governando, a mente que saiu completamente do controle. Outra característica de quando o ego nos comanda é este vazio interior que tem que ser preenchido, né, com dinheiros, com relações extremamente importantíssimas que nunca duram porque nunca são suficientemente importantes. A gente está sempre em busca, sempre um vazio, nada nunca está bom. Vai ficando cada vez mais difícil, porque os cargos de poder vão se ampliando, vão se amontoando, as pessoas importantíssimas que a gente julga também são vazias, a gente atrai para a nossa vida e vai ficando um círculo cada vez maior e mais desgastante, e você não vai encontrando paz e vai ficando cada vez pior a tua situação interior, mesmo que você mascare muito bem. Mas no fundo, não rola, vai ficando cada vez mais difícil. E você não entende aquelas pessoas simples que vivem tranquilamente, com pouco e com nada, às vezes com um círculo de relacionamento muito pequeno de pessoas que vivem e morrem, e a própria morte é aceita. Nada parece perturbar essas pessoas. Essas pessoas estão mais centradas no que elas realmente são. Elas têm mais consciência, mesmo que de forma natural. Esteja junto destas pessoas. Sinta a energia delas. Deixe essa energia entrar em você. Isso também é meditação. A meditação ela é um raio que se espalha, assim como os pensamentos negativos. Caso você não consiga se livrar do seu ego, quando a morte chegar, você vai se livrar dele, querendo ou não. E isso vai ser um limiar muito forte. E provavelmente você vai entender aquilo que eu estou querendo dizer, caso você não tenha entendido ou não aceitado. Todas as pessoas têm alguns segundos de consciência na hora da morte, porque o ego está morto. Então o objetivo da meditação, por mais dramático que possa parecer, é morrer antes de morrer. Até o próximo vídeo. Te vejo pulando o muro do quintal da escola.